Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos da melhor maneira possível, se protegendo. Logo, logo a gente vai voltar para sala de aula para fazer bastante bagunça e bater bastante papo, valeu? Mas vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é uma complementação de tudo que foi estudado no primeiro bimestre. É o crescente fértil. Nós acompanhamos o homem se estabilizando na sociedade, ele vindo como nômade e ele começando a ser sedentário. Agora vamos estudar as primeiras civilizações a se tornarem sedentárias. O crescente fértil foi uma importante região, especialmente para o início da sedentarização de diversos povos. Ela leva este nome porque está localizada entre os rios Tigre e Eufrates, Jordão e Nilo. Tem um formato que se assemelha ao de uma lua crescente. Foi nessa região que se desenvolveram as primeiras populações sedentárias. Nada diferente do que eu já havia falado com vocês na última aula. As populações começaram a se tornar sedentárias, especialmente próximo aos rios. Por quê? O fluxo das águas, eles começaram a dominar esses fluxos, a ajudar nas irrigações das agriculturas e a começar a fortalecer a sua comodidade por ali. Aqui, um mapinha com a região, aí em vermelho, onde se localizava a região da Mesopotâmia, aí os povos, os assírios, tá vendo? A Fenícia, aqui toda a população da época. Além da agricultura, a atividade que fixou a raça humana em detrimento do nomadismo, o crescente fértil destacou-se pelo desenvolvimento social, político, econômico e cultural das civilizações. Isso desde o surgimento de cidades, do comércio, do alfabeto, nós falamos na aula passada, e de diversas ferramentas criadas pelo homem. Aqui, os povos da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia foram constituídos por dois grupos principais, os sumérios e os acádios, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. No entanto, também fazem parte da civilização mesopotâmica os amoritas, caldeus, hebreus e hititas. A partir deles se formaram os reinos que se aglutinaram nos impérios que ficaram conhecidos como Primeiro Império Babilônico e Segundo Império Babilônico. Vamos começar a ver algumas características desses povos. Os sumérios eram responsáveis pelos primeiros templos e por palácios monumentais. Também foram os responsáveis pelas primeiras cidades-estados. Aqui a gente começa a ver a formação das cidades-estados, o que dá princípio lá atrás para os países que hoje existem. São as sociedades que começaram a eleger os seus líderes, seus governantes, ter os seus órgãos responsáveis, as suas agriculturas serem todas contabilizadas através da escrita, foi fundamental para isso. Então começa a ter a formação de uma sociedade mais moderna, diferente do que tinha, que o homem era nômade. Ele acabava o que ele tinha ali de coleta, ele ia para outro lugar. Fazia muito frio, ele ia para outro lugar. Fazia muito calor, ele muda. Ele não se adaptava àquele meio. O meio que se adapta, ele não era adaptável. Ele ia mudando de acordo com o que fazia mais falta para ele. Aqui com as sociedades sedentárias, o homem começa a vencer essas barreiras. Ele começa a se estabilizar e começa a criar maneiras que ele se adapte melhor ao frio, melhor a falta de certo alimento, ele substitui por outro, ele começa a plantar e ter controle de quanto tempo demora esse plantio, através desse desenvolvimento social. Aqui temos os acádios. Os acádios eram um povo seminômade, que vivia no oriente da Mesopotâmia. Seus movimentos migratórios eram definidos pela busca de pastos para seus animais e pelas estações do ano. Na aula passada eu também citei... Passada não, gente. Passada foi o trabalho. Na aula retrasada, eu também citei que, mesmo eles se tornando sedentários, eles ainda continuavam sendo caçadores e coletores. Algumas coisas para complementar as suas agriculturas, eles saíam para coletar e faziam suas caças de alguns animais que eles não conseguiram domesticar ainda. Seus movimentos migratórios eram definidos pela busca de pastos, eu já mencionei para vocês. Os acádios dominavam instrumentos bélicos, sofisticados para a época, como arco e flecha, além de lanças, e obtiveram êxito contra os sumérios. Eu também citei para vocês na última aula, falando sobre o livro, no capítulo 3, que eles começam a ter um certo domínio militar. Aqui já começam as primeiras formatações militares. Então, nessa época, hoje em dia a gente fala muito sobre a economia. Quem tem a economia mais forte domina grande parte do mundo, seu comércio. Nessa época não. A força
ainda era muito dominante. Era muito dominante, não, começa a ser muito dominante. Então quem era mais bem preparado belicamente com suas armas e quem era mais bem preparado, seus exércitos, as linhas de frente, dominavam os outros locais. E os acádios eles predominavam pela sua força. Aqui nós temos a formatação dos hititas. Oriundos da região do Cáucaso, os hititas representam um povo indo-europeu que viveu numa região próxima ao Mar Morto, durante o período de 1600 a.C. a 1200. Eu já expliquei isso para vocês lá na primeira aula. Antes do período antes de Cristo, os anos são contados decrescentes. Ele vem lá de trás até o zero. Depois do nascimento de Jesus Cristo, ele vai do 1 até os dias de hoje, 2020. Eles são crescentes. Por fim, foram dominados pelos assírios. Olha, novamente, a força física bruta dominando, uma vez que estes representavam maior poder e avançada tecnologia militar. Agora vamos falar sobre os assírios. Os assírios se estabeleceram primeiro ao norte da Mesopotâmia, na região conhecida como Assur, e Nínive. Por volta de 2.500 anos antes de Cristo, Contudo, iniciou a partir de 883 a.C. correntes migratórias. Eram guerreiros e passaram a dominar a fabricação de armas bélicas. Estamos vendo novamente um povo se estabelecendo e se fortalecendo militarmente. Na batalha eram considerados velozes e saqueavam os povos conquistados. A crueldade estava entre suas características. Eu falei na aula passada também sobre ele. Eles eram um povo extremamente violento e eles dominavam sempre com a força física. E esses ainda acrescentavam algo a mais. Eles faziam com que os povos sentissem medo da volta deles. Então eles dominavam a partir da força e do terror. E aqui nós vamos falar sobre os caldeus. Desenvolveram a astrologia e a matemática, a tal ponto que os romanos usavam a palavra caldeu como sinônimo para esses estudiosos. O Império dos Caldeus foi marcado pelo domínio de Nabucodonosor, que em 586 a.C. escravizou os judeus e os levou para a Babilônia como escravos. Esse rei também foi responsável pela reconstrução da Babilônia, transformando-a numa imponente cidade. Aqui a gente começa a ver o surgimento de um grande império. Galera, é o seguinte, na aula que vem, hoje é dia 22, na aula que vem será dia 22, eu vou fazer lançar a matéria da mesma forma que eu estou lançando hoje, através de videoaula. Após essa matéria, vocês vão ter acesso pelo YouTube, vocês estudarem essa matéria. No segundo tempo de aula, eu vou estar ao vivo com vocês pelo aplicativo Zoom, para tirar as dúvidas, tá bom? Espero que tenha compreendido a matéria eu tenha passado de forma que vocês tenham entendido, e semana que vem estamos de volta, tá bom? Fiquem com Deus.